Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar, pedir para Deus falar com a gente? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor usou o apóstolo Paulo para escrever, e nós estamos iniciando hoje essa jornada de aprender a Tua mensagem, Deus. Então fala ao nosso coração, nos dê interesse pela exposição bíblica, e que o Espírito Santo nos dê hoje a paz e a graça que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, já viu que quando a gente considera uma coisa que é de todos, na verdade ela não é de ninguém? Eu lembro que tinha uma quadra no bairro e todo mundo gostava de jogar bola nessa quadra, e era uma quadra que era da prefeitura e todo mundo usava. E eu comecei a perceber que estava tendo uns buracos e a linha já do lateral ali já tinha sido apagado. E daí eu via que era de todo mundo, mas não era de ninguém. Um dia eu peguei e falei, eu vou comprar uma argamassa, vou tampar esses buracos, vou comprar uma tinta e vou pintar a linha dessa quadra. As pessoas acharam estranho, tipo assim, por que você está fazendo isso? A quadra é de todos, mas ela não é de ninguém. Meus irmãos, aquilo que é de todos, a coisa pública, é cada um por si. Por exemplo, você se vê um terreno vago, você não fala assim, nossa, eu vou limpar aquele terreno vago ali. A gente, no máximo, por educação, não joga lixo no terreno vago, né? Porque o terreno vago, ele não é nosso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos entrar nos Coríntios. E os Coríntios basicamente era isso. Talvez a igreja mais problemática que o apóstolo Paulo plantou. E a igreja, eles consideravam ela de todos. E ao considerar a igreja de todos, ela não era de ninguém. A igreja mais problemática, se você ler depois na sua casa por curiosidade a primeira carta aos Coríntios, por isso que eu escolhi para expor a segunda carta, porque nós já passamos por uma carta difícil que foi Hebreus, que tem muita exortação, e daí se eu pregasse 1 Coríntios de novo, seria mais exortação, daí vocês iam falar assim, pastor, menos, né? Porque a primeira carta a gente vê que era uma igreja tão problemática. Por exemplo, era uma igreja que tinha impureza sexual dentro da igreja. Era uma igreja que tinha divisão. Alguns diziam assim, não, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Outros, não, eu sou de Pedro. Ou seja, havia divisão, facção dentro da igreja. Alguns preferiam um líder, outros preferiam outros. Era uma igreja que tinha muitas brigas. Inclusive diz que os irmãos tinham litígio judicial. Imagina, dentro da igreja, os irmãos indo na justiça um contra o outro. Era uma igreja muito difícil. O culto era um culto bagunçado. Tanto que é na primeira carta que o apóstolo Paulo fala, o culto tem que ter decência e ordem. Porque cada um cultuava do jeito que queria, fazia o que queria. E a ceia, talvez esse era o principal problema dos coríntios. O abuso da ceia. Alguns comiam demais, outros comiam de menos, alguns bebiam demais, outros não tinham nada para comer, porque a ceia era mais elaborada do que a simples que a gente faz hoje, era como se fosse um jantar. Tanto que é lá que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse discernir o corpo, a gente pensa que é o nosso corpo, né? Não, o apóstolo Paulo está falando, aquele que come e bebe e participa da ceia, sem discernir a sua participação no corpo, ele come e bebe juízo para si. E tinha outro problema ainda. Os coríntios eram rebeldes contra a autoridade apostólica de Paulo. Diz que eles achavam a figura de Paulo fraca. Diz que eles achavam ele, inclusive, um pregador fraco e que era bom só nas cartas. Porque Paulo, ele era um apóstolo simples, humilde, e a cidade de Corinto muito próspera, então valia a aparência.
Então, por Paulo ter uma aparência simples e humilde, eles falavam que Paulo talvez não tinha uma autoridade tão forte como o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Que igreja problemática! E aqui nós estamos, meus irmãos, na segunda carta, mas que talvez é a quarta carta. Paulo escreveu uma primeira carta para tratar justamente sobre a questão da imoralidade sexual dentro da igreja, e depois ele escreveu a primeira carta, que ele fala de todos os problemas da igreja, mas a primeira não foi preservada, não foi canonizada. Então a segunda carta, na verdade, a primeira carta na verdade era a segunda. Depois, nesse interim entre a primeira e a segunda carta, diz que o apóstolo Paulo escreveu ainda uma outra carta para eles, que foi a mais dura, a mais pesada. Mas essa também não foi canonizada, não foi preservada, não está nas nossas mãos. Então agora essa segunda carta, na verdade, seria a quarta carta. E nessa segunda carta, parece que é uma espécie de reconciliação entre Paulo, o plantador da igreja, e os coríntios. Agora parece que é uma reconciliação, embora ainda parece que alguns eram contra ele, mas aqui Paulo é a carta mais pessoal dele no Novo Testamento, onde ele rasga o seu coração, ele fala do seu sofrimento, ele fala da sua fraqueza, ele fala da sua vitória em Cristo. É nessa carta, inclusive, que ele vai dizer que ouviu de Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje é que a igreja tem dono. A igreja é propriedade de Deus. Lembra que eu usei na introdução, aquilo que é de todos não é de ninguém? Sim, a igreja tem um dono, e é o próprio Deus. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, a Bíblia fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28 fala para os presbíteros: cuidem da igreja, pastoreiem a igreja, porque Deus os colocou como bispos da igreja para vocês pastorearem, porque ela é de Deus e ele comprou com seu próprio sangue. Depois o apóstolo Pedro fala algo muito parecido. Em 1 Pedro 2,9 ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então diz que o povo de Deus, essa geração eleita, os eleitos de Deus, eles são propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja tem dono. É isso que o apóstolo Paulo vai falar para os coríntios. Olha o que ele diz logo no versículo 1. Olha como que ele inicia uma carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Meus irmãos, se a igreja é de Deus, os coríntios e nós, não podia ter divisão dentro da igreja, porque o objetivo de todos que estão na igreja não é agradar a si mesmo. O que causa divisão? Eu procuro um líder, eu procuro uma facção, eu procuro um grupo, que esse grupo se adequa mais às minhas ideias. Então, se a igreja é de Deus, os coríntios não podiam ter divisão dentro da igreja. A igreja não era de todos. Eles não podiam viver de qualquer maneira. Eles não podiam fazer o que eles queriam com o seu próprio corpo, porque aqui nós vimos que o nosso corpo, nós somos comprados para pertencer à igreja de Deus. Então nós não podemos viver do jeito que a gente quer. Um dos problemas na primeira carta que a igreja fazia é que diz que eles comiam comidas sacrificadas a ídolos, e diz que isso escandalizava as pessoas. Então, se a igreja é de Deus e o meu corpo foi comprado por Deus para fazer parte desse templo, dessa igreja, eu também não posso viver de qualquer maneira.
Se a igreja é de Deus, o culto visa agradar a Deus. Eu não posso cultuar a Deus de qualquer maneira. Talvez você pense assim: não, eu acho que o culto devia ser assim. Outro: não, mas eu acho que devia ser assado. Não, essa é a igreja de Deus. O culto é para agradar a Deus, e deve ser da maneira que Ele nos prescreve na Sua palavra. Se o culto é de Deus, a igreja é de Deus, a gente não pode tomar a ceia de qualquer maneira. Nós devemos tomar a ceia com esse temor no coração, analisando a nossa participação no corpo. Mas talvez algumas pessoas perguntam: pastor, e toda a igreja é de Deus? Não, nem toda. A nossa confissão de fé diz que algumas igrejas vão deixando tanto a palavra, vão se deteriorando tanto, que elas se tornam aquilo que diz em Apocalipse 3:20, elas se tornam sinagoga de Satanás. Nem toda igreja, embora fala de Deus, é de Deus. Mas, meus irmãos, então a igreja, ela não é um departamento público, que é de todos. Ela não é um terreno vago, que não é de ninguém. Ela não é de todo mundo, ela é de Deus. E esse texto diz que ela é de Deus, o Pai. E se Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é do nosso Senhor Jesus Cristo. E se a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, quando cremos, somos co-herdeiros com Deus, somos co-herdeiros em Cristo, então, de alguma maneira, a igreja também é minha e sua. Entenderam o raciocínio? Se a igreja é de Deus, é do nosso Pai. Se Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, então é a igreja de Jesus. Se nós cremos em Jesus, diz a Bíblia que nós somos agora co-herdeiros com Jesus Cristo. Então a igreja, de alguma maneira, também pertence a cada um de nós, porque ela é do nosso Pai. Então eu, como herdeiro de Cristo, eu devo zelar da igreja como se ela fosse minha. A igreja não é uma repartição pública que eu não me preocupo com a repartição pública. A igreja não é um terreno vago onde eu não me preocupo em limpar aquele terreno porque ele não é meu. A igreja, de alguma maneira, se ela é do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e se nós cremos em Jesus e somos herdeiros com Cristo, a igreja também é nossa. Uma vez eu conversando com o seu Sebastião, que está aqui há uns 40 anos nessa igreja, ele pegou e falou assim: pastor, eu nunca pensei em sair da igreja. Eu falei: por quê? Porque como que eu vou sair da minha casa? Como que eu vou sair da casa do meu pai? Vocês estão perdendo tempo em não conversar mais com o seu Sebastião, hein? Ele tem alguns insights teológicos excelentes. Mas talvez você pense: pastor, então a gente nunca pode sair de igreja, nunca pode trocar de igreja, eu não posso ir para outra igreja que também é de Deus? Depende. Eu digo que há dois motivos para a gente trocar de igreja. O primeiro é se ela deixa a Bíblia, se ela deixa a nossa confissão de fé. Daí sim é um bom motivo, porque eu sou responsável por aquilo que a minha família ouve todo domingo. Se alguma igreja deixa a Bíblia, deixa a nossa confissão de fé, que é a nossa confissão de fé de Westminster, daí sim é um motivo para mudar de igreja. O outro motivo eu digo que é o serviço. Se Deus está me chamando para ajudar uma igreja mais fraca, daí sim é um bom motivo também para mim ir para outra igreja de Deus. Fora disso, não há motivo para sair da minha casa, para sair da casa do meu pai. Eu lembro uma vez que eu tinha um trabalho num presídio em Belo Horizonte, e eu estava indo sozinho, e daí eu fazia o culto sozinho. Agora imagina eu tendo que cantar. Hoje de manhã eu cantei aqui, irmãos, eu fiquei com vergonha na hora do louvor na escola dominical. Daí eu arrumei um jovem, e ele foi fazer o louvor comigo um dia, e daí ele estava reclamando que na igreja dele ele não poderia fazer o louvor, participar do grupo de louvor. E eu: por quê? Ele falou: porque lá para participar do grupo de louvor tem que participar da escola bíblica dominical, e eu não posso.
Eu falei, olha, a regra até que está boa, quem participa do louvor tem que ter compromisso com a igreja mesmo. Só que, já que você não está sendo útil lá, venha utilizar o seu serviço aqui comigo, na igreja de Deus, também dentro da cadeia. Então, meus irmãos, se a igreja é de Deus, eu fui comprado para participar dessa igreja que é de Deus. Tudo que eu tenho é para o bem dessa igreja. Os meus dons, o meu serviço, a minha voz, o meu conhecimento. Porque Deus, meus irmãos, Ele não comprou tijolos. Ele não comprou os bancos dessa igreja, que foram comprados há 30 anos atrás. A igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, como diz Atos 20, 28, são pessoas. Porque aqui, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo saúda os coríntios, diz que ele saúda os coríntios e a todos os santos que estão em toda a Acaia. Talvez tinha alguns dispersos na Acaia, que era a região dos coríntios. Talvez esses dispersos estavam deixando de congregar porque a igreja estava uma bagunça. Mas veja que ele saúda os santos. Ele saúda não só aqueles santos que estavam ali congregando naquela igreja problemática, mas ele saúda também os santos que estavam em toda a região da Acaia, aonde ficava a cidade de Corinto. Ou seja, a igreja de Deus, ela não é uma denominação específica. A igreja de Deus, ela é o ajuntamento de crentes. Ela é o ajuntamento de pessoas que foram compradas por Jesus para adorar a Deus, para serem edificadas e para terem comunhão. A igreja de Deus, ela não chama presbiteriana, embora nós chamamos ela assim. Ela não chama assembleia ou metodista. A igreja de Deus é o ajuntamento quando tem o povo de Deus reunido para adoração, para edificação e para comunhão. Por isso que o apóstolo Paulo saúda também os santos que estão na região da Acaia, aqueles que talvez por algum motivo não estavam na congregação dos coríntios. Meus irmãos, e olha que um pouco difícil para a nossa mente. Eu falei para vocês de todos os problemas daquela igreja, e mesmo assim, quando o apóstolo Paulo vai escrever para eles, chama eles de quê? De santos. Mesmo uma igreja com tantos problemas, a nossa identidade não muda. Mesmo que eles precisavam melhorar tanto como igreja, a identidade deles não muda. Nós somos santos, separados para o serviço a Deus, tirados do mundo para sermos separados para cultuar a Deus na igreja. Veja que mesmo que a nossa igreja não é o ideal ainda que ela tem que ser, como os coríntios, Deus, quando vai se dirigir a gente, chama a gente de os santos. A nossa identidade não muda, porque a nossa identidade não depende nem de nós mesmos, ela depende de Cristo Jesus, que nos santifica e nos dá essa identidade de santos. Meus irmãos, você já pensou nisso, que a igreja é de Deus? E por isso você deve ter a maior consideração por ela? Já pensou nisso? Você já pensou que toda reunião que nós fazemos aqui é importante? Já pensou que toda contribuição que nós fazemos para a igreja é importante? Já pensou que por ela ser de Deus, nós devemos amá-la e servi-la? Você já pensou que quando você participa de algum ministério, você fazendo o melhor, você faz para Deus? Se você está ali com as crianças, como a Emília e o Marcos estão lá agora, e você está inculcando a palavra de Deus no coração de uma criança, talvez de algum pai que não tem o hábito de fazer isso durante a semana, veja que é importante o trabalho de ensinar as crianças. Veja que é importante o trabalho do louvor, de nos conduzir no louvor, para que alguém que não sabe cantar como eu conduza vocês. Veja que importância o trabalho dos diáconos que estão aqui ajudando para que tudo aconteça. Se a gente tem esse entendimento que a igreja é de Deus, nós buscamos fazer o melhor para ela. Porque às vezes, meus irmãos,
tem que ter um temor no nosso coração da gente não tratar a igreja como uma repartição pública ou como um terreno vago. O que significa isso? Isso não é problema meu. Por exemplo, você não vai limpar a caixa de gordura do vizinho, mas outro dia a Sharon virou para mim e falou assim: olha, a caixa de gordura já está entupida e está fedendo. Falei, vou ter que dar um jeito nisso, né? Que negócio ruim, né? A gente só limpa a caixa de gordura daquilo que a gente considera que é nosso, da nossa casa. Então, meus irmãos, às vezes vem um temor no meu coração: como que a gente trata a igreja? Se a gente teria coragem de limpar a caixa de gordura da igreja, se eu entendo que ela é de Deus, ela é do meu Pai, ela é do meu Senhor Jesus, então ela é minha, que eu tenho que sustentar essa igreja, que eu tenho que zelar por ela. Mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de 4 vezes. Agora ele vai falar que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Nós sabemos que ele que nos escolheu para fazer parte da igreja, a sua vontade é soberana. Hoje nós estudamos na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que há uma vocação eficaz no nosso coração. Nós cremos em Jesus porque Deus nos escolheu. Ou seja, até para fazer parte da igreja é uma escolha de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele defendendo a sua apostolicidade, ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele está falando para os coríntios: vocês não reconhecem a minha autoridade, mas eu não escolhi ser apóstolo. Eu fui chamado por Deus, pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Então ele exalta a vontade de Deus no seu apostolado, no seu chamado. Isso também é muito importante para nós como cristãos e como igreja. Nós não buscamos fazer a nossa própria vontade na igreja e na nossa vida cristã. Nós buscamos fazer a vontade de Deus. A igreja, como ela começa a querer buscar fazer a vontade do homem, para agradar o homem, para atrair mais pessoas, daí é onde ela se perde. Daí é onde ela se torna sinagoga de Satanás. Porque a igreja é chamada, o cristão é chamado para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo então está defendendo a sua autoridade apostólica. Ele fala isso também na primeira carta, quando ele se apresenta. Ele fala: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ele defende a sua autoridade. E ao defender a sua autoridade, ele está falando: toda exortação que eu fiz para vocês, toda chamada de atenção que eu fiz para vocês, eu fiz pela vontade de Deus. Hoje, meus irmãos, Deus chama homens para falar à sua igreja. E todo homem que é chamado para o ministério em sã consciência, ele não se auto-chama. Todo homem em sã consciência, ele não se auto-chama para fazer parte do ministério. Todo homem que está no ministério é pela vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, seguir o chamado dele para as nossas vidas. O apóstolo Paulo está se defendendo, fala: gente, eu estou seguindo o meu chamado. O meu chamado era exortar vocês, era falar tudo o que eu tinha para falar para vocês, porque essa era a vontade de Deus. E meus irmãos, hoje Deus não chama mais apóstolos. Já viu muita igreja que tem por aí, apóstolo tal, apóstolo tal, apóstolo tal? Não existe mais apóstolos. O apóstolo Paulo, depois no capítulo 12 dessa mesma carta, no versículo 12, ele fala que os sinais de um apóstolo é fazer milagres e prodígios. É isso que autentificava um apóstolo: milagres e prodígios. Apóstolos tinham autoridade para escrever Bíblia, para receber a revelação do Espírito Santo e escrever. Não existe mais apóstolos nos nossos dias. Então todo apóstolo dos nossos dias não é um apóstolo de Deus. Ele não foi chamado como apóstolo de Cristo.
Mas quem que Deus usa hoje para guiar a casa de Deus? A Bíblia fala que há 2 ofícios: presbíteros e diáconos. E meus irmãos, não é difícil reconhecer quando um homem é chamado por Deus ou se auto-chama. Não é difícil reconhecer num pastor, num presbítero, num diácono, se ele se auto-chamou ou se ele de fato foi chamado por Deus. E se ele foi chamado por Deus, toda vez que um presbítero está aqui e abre a Bíblia, está falando a palavra de Deus, ele está dizendo: assim diz o Senhor, porque ele foi chamado por Deus. Ele é um presbítero de Cristo Jesus. Então hoje, a partir do momento que essa Bíblia foi aberta e pela força do Espírito Santo nós estamos falando da palavra de Deus, é Deus dizendo à igreja. Mas meus irmãos, há mais um dia aí, agora no versículo 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Interessante, quando você vai estudar as cartas daquela época, geralmente eles falavam assim: saúde, eles rogavam saúde para aquele que receberia a carta. A gente, quando vai escrever, a gente não escreve carta mais, né? A gente manda no WhatsApp, a gente fala assim: boa tarde, tudo bem? Então eu achei interessante que as recomendações, as cartas bíblicas, elas, ao invés de desejar saúde para os receptários da carta, eles desejam graça e paz do Senhor Jesus. A gente criou a graça e a paz do Senhor Jesus como se fosse um clichê, né? A gente fala assim: graça e paz, os irmãos assembleanos, a paz do Senhor. Mas não, meus irmãos, desejar a graça e a paz de Deus para alguém é melhor do que desejar a saúde de alguém. Davi, no Salmo 63, versículo 3, ele fala: porque a tua graça é melhor do que a vida, então os meus lábios te louvam. Ter a graça e a paz de Deus é melhor do que ter saúde. Ter a graça e a paz de Deus, conforme Davi fala em Salmo 63, 3, é melhor do que a própria vida. Mas meus irmãos, o que seria a graça? Nós falamos tanto sobre isso. A graça é um favor imerecido de Deus. Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente fala tanto sobre isso, porque na mentalidade católica romana do nosso país brasileiro, a salvação é pelas minhas obras. Então a graça é o favor imerecido de Deus. Então qual é a maior graça que nós recebemos, meus irmãos? Que o apóstolo Paulo deseja para os coríntios e para nós hoje? A graça de sermos salvos por meio de Jesus Cristo. A graça que nos acompanha em toda a nossa vida. A santificação depende da graça de Deus. Para nós sermos santificados, termos uma vida correta diante de Deus, também dependemos da graça. Pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Para enfrentar as lutas da vida, meus irmãos, talvez as lutas que você vai ter essa semana, esse mês de março que está iniciando, você vai precisar da graça de Deus. Mais para frente nós vamos ver, quando o apóstolo Paulo pede para Deus tirar um problema da vida dele, Deus fala para ele: a minha graça te basta. Tudo que nós precisamos para sermos salvos, para sermos santificados, para encararmos as lutas dessa vida, está disponível para nós. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E a graça, meus irmãos, ela tem uma irmã gêmea. O nome dela, da irmã gêmea da graça, é a paz. A paz de Deus. Que paz é essa? A paz que esse mundo dá? A paz que uma conta com 1 milhão vai dar? Não, a paz que vem por meio de Jesus Cristo. Que nós podemos ter paz com o nosso Deus.
e descansar nele e ser filho de Deus por meio de Jesus. Que paz maravilhosa! Essa paz que mesmo em meio aos problemas, como nós vimos na semana passada, lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam na prisão, tinham apanhado, e o que eles estavam fazendo à meia-noite? Cantando louvores e orando a Deus. Por que eles fazem isso? Porque eles tinham a paz de Deus. Meus irmãos, essa paz que Jesus nos dá. Olha o que Jesus disse em João 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como a paz o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. João disse: eu dou a paz para vocês, e a paz que eu dou para vocês era diferente da paz do mundo. Então Jesus, porque nos dá a paz, Ele pega e fala para os seus discípulos: que o coração de vocês não fique angustiado, que o coração de vocês não fique com medo, porque todo cristão tem a paz de Deus, e essa paz o mundo não pode nos dar. Meus irmãos, a igreja tem dono, ela é de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E se ela é do meu Pai, então ela também é minha. Não trate a igreja como uma repartição pública, sem divisão. A igreja não existe para me agradar. A minha vida lá fora não é para mim mesmo. O culto deve ser como Deus prescreveu e não como eu acho que deve ser. A igreja tem dono. A ceia é de suma importância. Não menospreze a ceia. Não falte na ceia à toa. Se prepare durante a semana para a ceia, em oração, em jejum, em reconciliação com o seu irmão. Os coríntios não respeitavam a ceia, eles não discerniam o corpo. Por isso o apóstolo Paulo fala para ele: aquele que come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. Não menospreze, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu para estarmos aqui. Nós somos santos, embora a quarta igreja está longe do ideal. Deus fala para nós, santos da quarta igreja. Veja o tamanho do amor de Deus. A graça dele consegue ser maior que o nosso próprio pecado. Ele escolheu os líderes, ninguém se auto-chamou. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer para você que você, ao sair daquela porta, vá embora cheio da graça e da paz, que é tudo o que você precisa para encarar os desafios dessa semana. Os desafios de nós pais para educarmos os nossos filhos, o desafio de nós pais para sustentarmos os nossos filhos, o desafio que você jovem tem para fazer as escolhas da vida agora, trabalhar, estudar. Nós precisamos, para encarar todos os desafios, da graça e a paz de Deus, e ela está disponível para todo cristão. Então eu quero dizer que você vai embora hoje sabendo que nós em Cristo somos mais que vencedores, e essa graça nos basta. E se você tem de alguma maneira menosprezado a igreja, vivido em pecado, tratando a igreja como uma repartição pública, arrependa-se hoje, porque Deus ainda assim te chama de santos da quarta igreja. E você que tem recebido a graça de crer no Senhor, mas ainda não se posicionou, você que crê no Senhor Jesus, mas ainda não faz parte da igreja, não se batizou, eu quero dizer que você é bem-vindo. Venha cuidar também dessa casa de Deus. Oremos.